palavra possa estar tocando e falando nos nossos corações. Eu te agradeço por tudo que tem nos feito, nos dado, pelo dom, Pai, e por estarmos aqui, Pai, fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Obrigado por tudo que tem nos feito, só posso estar ensinando cada dia mais, Pai, a fazer o melhor para Ti. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Nós teremos uma leitura bíblica, Salmo 105, de 1 a 7. Faremos essa leitura conforme está proposto, está sendo projetado. Vamos juntos? Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores. Falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, regozije-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Amém. Hino 411, dia festivo. Os irmãos podem se assentar. Nós faremos agora um momento de oração e contrição. É a oportunidade que temos de colocar diante do Senhor, né? As nossas motivações, sejam de agradecimento por aquilo que Deus tem realizado, pelo que Deus é, seja os nossos motivos de oração, as nossas petições.
aproveite esses instantes enquanto teremos aí o fundo musical para dedicar alguns momentos ao Senhor. Momento, coloque diante dele todas as suas angústias, todas as suas ansiedades, aquilo que eventualmente está no fundo, no íntimo do seu coração. Creia que Deus pode ouvir, responder, atender, suprir a sua necessidade, talvez realizar o milagre que você necessita. Esse é o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor Deus, porque um dia o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque temos a certeza de que o Senhor está conosco, mesmo nos dias maus, mesmo nos momentos difíceis, Senhor. O Senhor segura na nossa mão, caminha conosco, Senhor Deus, no seu colo. Obrigado, Senhor Deus, por essa segurança, por essa certeza. Te pedimos, Deus, visita cada um nesta hora. Contempla, Senhor, cada coração aqui presente. Que hoje, Senhor Deus, eles possam sair diferente, ó Pai, da forma com que entraram aqui, modificados, santificados, purificados, Deus, pelo seu sangue. Obrigado, Deus, pela certeza de que o Senhor está aqui no meio de nós. Obrigado, Senhor Deus, por ouvir a sua voz. No nome de Jesus. Amém. Está tendo a necessidade de um ajuste? Volta, por favor, a música, enquanto finaliza lá o acerto. Retorna a música, por favor. Nós estamos com uma equipe nova, né? Uma equipe de treinamento, bênçãos do Senhor, que certamente serão extremamente úteis à causa. Mateus, volta a música, por favor, do início. Senhor, tu me sondaste, me conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito e para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da
E se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais para ti. Noite brilha como dia, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, 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 Senhor, ó Pai de louvarei, louvarei, Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso Tu me formaste, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Que alegria estarmos de volta aqui, celebrando a Jesus, o nosso Salvador. Que alegria saber que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Todos são bem-vindos, como o irmão Moisés no início do culto saudou, aqueles que nos acompanham pela transmissão também, nós saudamos a todos com a graça de Jesus. Você pela primeira vez é muito bem-vindo, pela segunda, quantas vezes, e eu mesmo quero abraçar você assim que terminar o culto. Se você vem pela primeira vez aqui, fique tranquilo, o culto termina antes da meia-noite, bem antes, muito antes da meia-noite, tá bem? Deus te abençoe e te ajude. Irmãos, eu quero lembrar de maneira bem objetiva que nós estamos na campanha do arroz na Cristolândia. Todo o arroz da Cristolândia de Rio Bonito é doado pela nossa igreja. É um dos projetos missionários que temos. Se você quiser, então, pode entregar. Cada R$10 que você entregar para esse projeto é um pacote de arroz de 5 quilos. Então são 50 homens almoçando e jantando todos os dias.
Então é muita coisa que consome naquele lugar. Se você quiser o retiro espiritual, há um sítio, é uma parceria com a Primeira de Bairro São João, tem piscina, toda a alimentação incluída, do dia 1º, acho que sábado, até o dia 4, 5, o carnaval todo, o retiro espiritual será uma bênção. A escola de música volta agora em fevereiro, já há aulas com alguns professores, mas dia 12 nós teremos aqui a aula inaugural. Já temos vários alunos, procure a Secretaria da Igreja, ou a Raquel Lima, ou a Raquel Garcia, se informe para estudar na Escola de Música da Igreja. Tá certo? Também o Luau Jovem no dia 14, dia 14 o Luau Jovem. Tá certo? E na próxima quarta agora, a nossa quarta da palavra, nós vamos receber aqui a segunda Igreja Batista do Arraial do Cabo. Então vem o pastor com mais ou menos já 50 irmãos da igreja. Eles dirigem a música, pregação por conta deles. A gente só dá abertura e fechadura no culto. O resto é com eles. É um intercâmbio. Quarta agora, a quarta da palavra, uma bênção com a segunda Igreja Batista de Arraial do Cabo. E também eu quero comunicar oficialmente à igreja. Chega aqui, Raquel, por favor. Hoje de manhã nós reunimos a liderança da igreja para antecipar. A nossa reunião de liderança acontece na outra semana, mas em vista já desse período que está com a gente definiu a efetivação da Raquel como ministra de música da igreja. Amém? Então, dia 26 de fevereiro será o culto e nós vamos divulgar a última quarta-feira deste mês e nós vamos ter o culto formal de posse da Raquel, a nossa ministra de música. Não é bem-vinda porque já está aqui trabalhando e servindo a Jesus. Tá bem, Raquel? Deus te abençoe e a gente vai ter um grande culto, se Deus quiser, celebrativo pela posse da Raquel. Tá bem? Deus te abençoe. Que alegria, pastor Jorge Luiz está entre nós, sua esposa Rita, uma família querida e muito ligada à membresia mais anterior da igreja. Muitos jovens não conhecem, mas é uma alegria tê-lo aqui. E o irmão, como sempre estando aqui, vai participar desse culto, se Deus quiser. Tá bem, querido? Deus te abençoe. Um grande amigo, um grande colega, uma família muito honrada e muito estimada. Meus irmãos, nós vamos agora dedicar ao Senhor parte daquilo que Ele nos dá. Se você hoje deseja trazer aqui no altar motivos de oração, você pode preencher uma ficha e trazer aqui e entregar, e a sala de oração recebe e nós vamos orar. Por falar nisso, a semana de oração amanhã, 7h30 da manhã, todos os dias, e na quarta é a jornada o dia inteiro. Então, se você puder, às 7h30 da manhã, vem aqui, lá no espaço da comunhão, ou na sala de oração, acontece a nossa reunião de oração. Tá certo? E você também pode entregar alimentos para os necessitados, ofertas missionárias, seu dízimo, ou oferta para o projeto que você desejar. Nós decidimos, como Igreja do Senhor Jesus, que nós vamos continuar avançando em missões, em projetos, para que mais pessoas sejam alcançadas para o reino do Senhor Jesus. Então, na história desta igreja, Deus sempre proveu, nunca faltou, sempre proveu, e nós vamos avançar mais ainda. Então, o seu dízimo, a sua oferta, entregues aqui, são investidos no reino do Senhor, no culto, nas missões, área social, educação, treinamento, tudo para a edificação de pessoas. Se hoje então você deseja voluntariamente fazer isso, pode pegar envelopes do banco e trazer até aqui.
Quem acompanha o culto, há no site o banner, e você pode enviar o seu motivo de oração para nós. E há também instruções de como você pode cooperar financeiramente com o reino de Deus através da nossa igreja. Vamos em pé, louvar ao Senhor, adorar a Jesus, cantando este louvor. E enquanto cantarmos, traga no altar do Senhor o que você desejar entregar hoje. O que você desejar entregar hoje. Fonte divina,
Amém. Pode sentar um pouquinho. Eu quero convidar aqui à frente Rafael, Carol e o filhinho Eduardo, e os avós, irmãos Paulo e Vera. Venham todos aqui, rapidamente. Nós vamos orar e apresentar o Eduardo ao Senhor. É o filhinho do Rafael e da Carol, e neto do irmão Paulo e da irmã Vera. Eu quero convidar também Ilmar e Cheryl, isso mesmo, se acertei, venham aqui por favor. Esse casal está se integrando na igreja. Pastor Brasilino com irmãos visitaram nesta semana no Ministério do Evangelismo. Pode subir ali. E ele veio pedir que orássemos pela saúde da Cheryl, então nós vamos orar por eles. Pode subir ali também, o Mário, e a gente vai orar ao Senhor nesta hora. Todos aqui, rapidamente, nós vamos orar e apresentar o Eduardo ao Senhor. É o filhinho do Rafael e da Carol, e neto do Paulo e da irmã Vera. Eu quero convidar também o Mar e Cheryl. Pode chegar aqui, o Mar, venha pro lado de cá vocês dois, por favor. Cheryl, vem aqui, a gente vai orar. Perguntei então se podíamos orar juntos na igreja, e o Mar disse que sim. Casal tão jovem, tão abençoado. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bem? Toda a igreja em pé, vamos fazer esse momento com muita alegria. É sempre uma responsabilidade muito grande quando a gente apresenta um bebê. A gente não batiza o bebê. Por quê? Porque a gente entende que eles estão guardados pelo sacrifício de Jesus, que é plenamente capaz de alcançar as pessoas que ainda não tiveram consciência da sua necessidade de confissão, de arrependimento. Um bebezinho não peca. É o que a gente crê pela Bíblia. E quem batiza a criança é porque tem a ideia de que se porventura a criança viesse morrer, morreria pagã. Olha só que coisa, assim, até engraçada, até meio hilárica. Então a gente crê que elas estão como verdadeiros anjos do Senhor, e a gente apresenta, pedindo a Deus sabedoria, direção, para que os pais, principalmente, os mais próximos, e todos nós adultos, todos os adultos, você é responsável por todas as crianças que se aproximarem de você, não é apenas dos seus filhos. E quem batiza a criança? Todas as crianças. Então a gente pede sabedoria para que essas crianças cresçam no caminho do bem, para que as crianças entreguem suas vidas a Jesus quando tiverem entendimento da necessidade. Então, nesta hora em que a igreja reunida vai orar, vai impetrar a bênção pelo Ilmar, pela Cheryl, nós vamos pedir a Deus que dê essa capacidade, essa direção, dê saúde, dê vitória, e também a Rafael e ao Eduardo e a Carol também dê essa capacidade para criarem aí com muita alegria e muita sabedoria do Senhor. Deus abençoe vocês ricamente. Eu quero também convidar as criancinhas que seguirão ao culto da geração futuro. Então todos vocês, o culto teve um momento aí nesse início de janeiro de recesso, mas está retomando hoje. Então todas as criancinhas podem vir aqui à frente, e a igreja também vai abençoá-las, tá certo? Vamos juntos então, irmãos, todos nós pedir essa bênção de vitória, e também a Rafael e ao Eduardo e a Carol também essa capacidade para criarem muita alegria, muita sabedoria. A irmã Alda, cadê a irmã Alda, por favor? Obrigado. A Alda está coordenando na MCA o hall de bebês, então já tem uma bênção aqui. E olha, Rafael e Carol,
Que menino lindo. É o segundo mais bonito do mundo. Qual o terceiro? O avô está dizendo que é o terceiro. É o segundo mais bonito do mundo. Lindo mesmo. Então vamos juntos, irmãos, todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e que os teus filhos, Rafael e Carol, tenham sabedoria do céu para criar o Eduardo e ele no tempo próprio dizer também que deseja pertencer a Jesus. Abençoa também o Mar e Sharon, que esse casal continue trilhando os teus caminhos e sirva a Jesus com alegria. Muito obrigado por esta hora, em nome de Jesus, amém, amém. A gente não entendeu o que ele quis falar, né? Deus abençoe. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Dê assim um abraço no irmão que está do seu lado, uma palavra de bênção para a vida dele. Diga que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa falar no teu coração nesta noite, meu irmão. E o nosso alvo é Cristo. Nosso foco é Cristo e Ele é a nossa alegria. É muito bom estar aqui com você, meu irmão, louvando o Senhor, compartilhando deste momento. Você que nos visita, que o Senhor abençoe a sua vida, que você volte mais vezes, que seja uma noite especial na presença do Senhor Jesus. Amém. Vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me ver.
amar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Eu não vou parar. Ciúme de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória
Abra sua Bíblia em João 6, Evangelho de João 6, de 1 a 14. Abra sua Bíblia em João 6, Evangelho de 1 a 14. Segundo João 6, de 1 a 14. Quantos abriram, digam amém. Tem muita gente para abrir ainda, hein? Mateus, Marcos, Lucas, João. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta. Mateus, Marcos, Lucas e João narram este evento. Os 4 evangelhos. Apenas João, o texto que lemos, faz referência a um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Os outros evangelistas não fazem referência a isso, que estavam nas mãos de um rapaz. Mas todo o texto, em sua essência, é narrado pelos 4 evangelistas. Dentre os ensinamentos deste texto, eu quero me limitar a um. E da mesma forma que no domingo passado nós respondemos, ou então didaticamente apresentamos através de uma pergunta, também nós vamos apresentar hoje. No domingo passado foi: quem é o dono do peixe? Hoje é: quem é o dono do pão? Fale comigo. Quem é o dono do pão? Pão aqui pode ser uma figura da nossa vida, as oportunidades que temos, as situações que enfrentamos, o que possuímos, os ideais que almejamos, os sonhos que idealizamos, enfim, tudo que norteia a nossa experiência de vida. Quem é o dono de tudo isso na nossa vida?
o pão é um alimento de alcance universal, ainda que com formas e características específicas em cada cultura. Todos os povos o têm como alimento. Há informações que o pão teria surgido juntamente com o cultivo do trigo na região da Mesopotâmia, onde atualmente está situado o Iraque. Supõe-se que, a princípio, o trigo fosse apenas mastigado. Acredita-se que os primeiros pães fossem feitos de farinha misturada ao fruto do carvalho, chamado bolota, lande ou noz. Seriam alimentos achatados, duros, secos e que também não poderiam ser comidos logo depois de prontos, por serem bastante amargos. Assim, talvez fosse necessário lavá-los em água fervente por diversas vezes antes de se fazer as broas que eram expostas ao sol para secar. Uma experiência interessante no período da Segunda Guerra diz que num orfanato, umas crianças, as crianças internas naquele orfanato, mesmo cuidadas, alimentadas e guardadas, não conseguiam dormir à noite. Elas estavam protegidas, livres da guerra, alimentadas, guardadas, mas elas não dormiam. E depois de muita reflexão, uma psicóloga orientou o seguinte: toda noite, na hora de dormir, vamos pegar um pão e colocar na mão de cada criança. E colocou então em cada criança, mão de cada criança, um pão. Elas estavam alimentadas, estavam na hora de dormir, iam recolher, cada uma dormia com um pão agarrado à sua mão. Elas dormiram tranquilamente. Na verdade, elas estavam traumatizadas por causa da fome que passaram. E elas então não dormiam com medo de no outro dia acordar e não ter pão para comer. Então, agarrar-se ao pão e dormir com ele era a certeza que no outro dia teria pão para comer. Quem é o dono do pão? Às vezes a gente pensa, o dono do pão é o esposo ou a esposa. O dono do pão é o pai ou a mãe. O dono do pão é o patrão. O dono do pão é o cliente. O dono do pão é o chefe ou a chefe. O dono do pão é o político influente. O dono do pão é uma pessoa muito importante. Afinal, quem é o dono do pão? O dono do pão é Jesus. Amém? Diga aí para quem está do seu lado: o dono do pão é Jesus. Se você crê nisso, se você crê nisso, o dono do pão é Jesus. Jesus é o dono do pão. Vamos aprender com ele neste texto que nós lemos. Em primeiro lugar, o dono do pão tem como critério a necessidade e não a possibilidade. Fale comigo. O dono do pão tem como critério, fale. O dono do pão e não a necessidade e não a possibilidade. O dono do pão tem como critério, fale. Agora vou tentar gravar. O dono do pão, vamos juntos? O dono do pão tem como critério a necessidade e não a possibilidade. Vamos juntos? O dono do pão. No relato de Mateus, capítulo 14, 15 a 17, são vários outros versos, mas 15 a 17 de Mateus 14, o registro é assim: chegada a tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: João não registra isso. E eles se completam.
E chegaram perto de Jesus, os discípulos disseram: Senhor, o lugar é deserto, já é tarde, a hora já é passada. Manda essa multidão embora, para que vão às aldeias, comprem o que comer. Jesus lhe disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que eles estavam vendo? Qual era o critério deles? O critério deles era a possibilidade. O que nós temos? Qual é a nossa posse? Senhor, 5 pãezinhos e 2 peixes. Zé Carlos, não dava nem para um lanche, né, Zé Carlos? A não ser que fosse um peixe, né, de 11 quilos, como que eu peguei recentemente. Peguei na mão. A não ser que fosse um pão, não é? Aquele pãozão aí que de vez em quando surge, o maior pão do mundo. Não, era um lanchinho. E os discípulos então não estavam errados não, porque a gente age assim. A gente age com as possibilidades. Os discípulos trabalhavam com as possibilidades. Sabe quantas pessoas tinham ali aproximadamente? Quantas pessoas? Quase 5.000 homens. Sabe por quê? Mulher não era contada, não era registrada, e ainda tinha crianças. Você já viu em algum lugar ter mais homem do que mulher? Só em reunião de união masculina, ou de alguma agremiação masculina. É mais ou menos equiparado. Se para cada homem tivesse uma mulher, ia para quanto? 10.000. Se para cada casal tivesse um filho, ia para quanto? 15.000. Então tinha ali entre 12 e 13.000, vamos colocar uma média assim, para não errar. Vamos ser bem mais racionais. 10.000 pessoas. Puxa vida, era muita gente. Senhor, nós só temos 5 pãezinhos e 2 peixes. As nossas posses são apenas isso aqui. É assim que a gente trabalha. Mas o dono do pão ensina: eu não trabalho com as possibilidades humanas. Eu trabalho com as necessidades humanas. O critério dele não é a possibilidade nossa, é a necessidade. Diga aí para quem está do seu lado: olha, Jesus não vê a nossa possibilidade, vê a nossa necessidade. O dono do pão não vê a possibilidade, vê a necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? O que você tem necessidade? Entregue para Jesus, o dono do pão. Veja bem, necessidade não é desejo, a menos que o desejo esteja dentro da perspectiva de Jesus. Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Necessidade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todos os vossos desejos. É assim que está lá? Não. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. O dono do pão trabalha com a necessidade humana e não com a possibilidade humana. Creia nisso e apresente suas necessidades ao Senhor. Eu quero encorajar você a apresentar ao Senhor suas necessidades e confiar que Deus, Jesus, Ele, o Pai, o dono do pão, é capaz de prover. Segundo ensinamento:
O dono do pão ensina que o pouco com ele é? Não, ele não ensina isso. Isso que ensina é a cultura. Não é não? O pouco com Deus é a cultura. O muito. Não, o dono do pão ensina. O pouco com Deus é tudo. Fale comigo. O pouco com Deus é tudo. É muito também, lógico. Mas tudo é muito mais do que muito, não é verdade? Ficou até meio atropelado, né? Tudo é muito mais do que muito. É? O dono do pão ensina que o pouco com ele é tudo. Tudo. A cultura popular quer declarar que é muito, mas Deus diz é tudo. Olha só os versos 7 a 9 do texto que nós lemos. Em João, respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. 200 denários. Você sabe quanto era um denário? Era um dia de um trabalhador. Um dia de um trabalhador. Então eram 200 dias de um trabalhador. 200 dias de um trabalhador. Olha, o valor de 200 dias de um trabalhador não são suficientes para que cada um receba um pouquinho. Não é muito não, um pouco. Ao que lhe disse então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Eu imagino que dentre os discípulos deveria haver algum bocudo. Já viu aquele de bocudo? E eles pensaram, gente, tanta gente aqui, o lanche é pouco, é aquela cultura, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem muita gente aqui, esse pessoal tem que ir embora, que está chegando a hora do nosso lanche, porque eles trabalhavam o dia inteiro, e a gente está aprendendo que o lanche deve ser repartido. E o que a gente vai fazer? Então vamos mandar esse pessoal embora. Eu imagino que aquele rapazinho que foi para lá, ao sair de casa, pediu sua mãe para preparar um lanche e ficou pensando, a minha necessidade será suprida. Eu vou ficar lá, vou ouvir aquela palestra de Jesus, eu vou compartilhar com as pessoas, eu vou aprender e eu vou levar o meu lanchinho. Mal ele sabia que ele não era dono do seu pão. E que o dono do pão ia pegar aquele pouco e ia transformar em tudo que era necessário para aquela multidão de mais de 10 mil pessoas. Ele não sabia. O dono do pão ensina que o pouco com Deus é tudo. Tudo. Olha só o que diz o Salmo 37, 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Está vendo só conhecer a palavra de Deus é bom? Quanto você conhece da palavra de Deus? Você fica preocupado que quem dá o sustento para você é o patrão? Não é não. Quem dá o sustento para você é o Estado? Não é não. Quem dá o sustento para você é o homem mais rico do Brasil? Não é não, ele perde tudo. Aliás, o do Brasil aí vendeu ontem o Hotel Glória. Ontem ou a semana, não sei. Não é isso? Semana agora. Não, não é não. O dono do pão é Jesus, é Ele que sustenta você, é Ele que garante. Meu querido irmão, Deus é capaz de multiplicar o que está na nossa mão. Deus é capaz de fazer render
Se houver necessidade, Ele vai transformar o pouco em tudo. Tendo necessidade, o dono do pão fará chover maná do céu para atender um necessitado. Diga para quem está do seu lado: o dono do pão tem provisão suficiente para todo mundo. Ele nunca nos deixará em dificuldades se o pão humano faltar. Fala para a pessoa. O dono do pão nunca deixará faltar. Ele tem provisão suficiente para todo mundo. Todo mundo. Terceiro ensinamento que a gente aprende aqui: o dono do pão nos mostra que somos responsáveis por aqueles que sofrem. Vamos falar juntos? O dono do pão nos mostra que somos responsáveis por aqueles que sofrem. Olha só os versos 14, Mateus 14, eu retomo Mateus então, que é um texto paralelo, 16 a 18. Jesus lhes disse: não precisam ir embora. Vocês mesmos devem dar de comer. Os responsáveis somos nós. Jesus estava dizendo para eles. Eles disseram: mas nós não temos, Senhor. São apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: traga-os aqui. Traga esse pão e esse peixe aqui. E Jesus fez o milagre da multiplicação. A responsabilidade de alimentar os que sofrem não é do governo. Embora o governo tenha que atender socialmente. Mas, infelizmente, um prato de comida dado a um cidadão deve corresponder a uns 10 no sistema de corrupção. É uma vergonha. Por isso, os cristãos precisam atender. A responsabilidade é dos cristãos. Jesus não disse: não, vai lá e reclame com o Império Romano. Eles têm que mandar pão para esse pessoal. Eu não estou dizendo que o governo não tem responsabilidade social. Tem também. Como todas as áreas. Mas você pode saber, quando dá um prato de comida a um necessitado, dá um Bolsa Família, sem ficaram em algum lugar. Então nós somos responsáveis. Jesus está dizendo: seu irmão tem necessidade? Não manda embora não. Dê pão a ele. Dê alimento a ele. Seu irmão está com fome? Está com sede? Está sem remédio? Dê a ele. Você tem? Dê a ele. Você tem pouco? Eu posso multiplicar. Os discípulos agiam como a gente age. Mas Jesus disse: não, não mandem embora não. Vocês vão dar de comer a ele. Não basta eu ter. É preciso que o meu próximo tenha, principalmente suas necessidades. A cultura dominante é muito egoísta. E o cristão pode quebrar essa corrente do mal e ser solidário e misericordioso. Eu sou responsável pelo necessitado. Eu sou responsabilizado pelo dono do pão a atender aquele que tem necessidade. Quarto lugar e último, o dono do pão orienta que nada deve ser estragado. Nada deve ser estragado. A partir do verso 12 diz assim, e todos os evangelistas registram isso: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada... Você está com a Bíblia aberta? O que diz aí no final? Para que nada
Fale mais alto. Para que nada se perca. Para quem não está com a Bíblia aberta, não tem a Bíblia ainda, lembra? Recolha o que sobrou, para que nada se perca. E eles comeram com limitação ou comeram à vontade? Quanto queriam? Por isso que o pouco com Deus é tudo. Eles comeram quanto queriam. Eu imagino naquele lanchão lá, Edilson, Zé Marco, José Carlos, Oséias, Paulo César, pastor brasileiro, que é magrinho assim, mas é bom de boca. Louvado seja Deus. Eu imagino. Hein? Não, Pedro, passa de novo aqui. Comer à vontade, não tinha limite. Um dia a nossa igreja foi a uma igreja que a gente foi convidado. Então me convidaram para eu pregar e levar o coro da igreja. Aí nós fomos. Eu acho que não houve lá muita informação entre eles. Nós fomos com ônibus. Quarta-feira vamos receber aqui o pessoal da Raio do Cabo, né? Então a gente toma esses cuidados. Lá não era a má vontade da igreja, uma igreja abençoada. Não foi nem aqui na cidade. E aí nós fomos. Mas eu percebi, quando terminou, que fomos lá para aquela comunhão, eu percebi por alguns corre-corres que tinha alguma coisa. E na verdade o número que foi era maior, porque foi o coral, foi com ônibus, sempre vai, né? O cara não canta no coral, mas a esposa canta. Ele não vem ao ensaio, não, mas vai no intercâmbio, ele quer ir. Tá certo, ótimo, e estava livre, foi uma bênção, né? E aí eu só vi quando uma irmã falou para a outra, tadinha, preocupada, talvez fosse a Marta, lá daquela história de Jesus, né? Ela disse assim, mas também vieram para cá com porção de gente, deram cachorro quente, e aí faltou. Então, uma orientação, quando também for a algum lugar assim, você preste atenção. Você só repete depois que você percebeu que todo mundo repetiu. Senão você come 5 e o outro não come nenhum. Porque Jesus pode multiplicar. Mas materialmente falando, ele não estaria para multiplicar. E às vezes as pessoas nem pediram. Então toma cuidado. Aqui não houve isso não. Quanto queriam? Passou uma vez, passou a segunda, terceira. Ó, quer comer mais? Tem. Depois de comer tudo, foram lá recolher o verso 13. Jesus diz, ó, não quero que perca nada. Recolheram, sobraram quantos? Encheram quantos cestos? Quantos? 12 cestos cheios de pedaço de pão. Sabe de uma coisa? Preste atenção. É sabido que o que se estraga de alimentação pelos que têm, daria para alimentar os que não têm. Sabia disso? Você fica jogando culpa no governo? Eu fico jogando culpa no governo às vezes, e às vezes nós estragamos o que era necessário para muita gente que está do nosso lado. Eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa vai comer galinha. Ele come a metade da carne que está ali. Meu amigo, eu só não como o osso porque faz mal. O osso sai dali peladinho. Ué, a pessoa vai, uma dentadinha, metade está ali. Joga fora. Foi denunciado há uns tempos atrás, não sei se a situação melhorou, que esses trabalhos aí de marinha, de todos nos mares, o que joga de alimentação fora é um absurdo. E gente tendo necessidade. O dono do pão ensina, que nada se deve estragar. Não jogue fora. Não jogue fora. Eu vou dar até uma dica. Você vai fazer café? Veja quantas xícaras tomam de café na sua casa. E você faz a quantidade mais ou menos. Porque senão depois você joga mais café fora do que tomou.
Você pode dizer, pastor, isso aí é muita mesquinhez. Não. É questão de raciocínio. Você está jogando fora, então você não está satisfazendo sua necessidade e nem tomando demais. Você quer tomar uma garrafa de café? Tome. Você quer comer, mas quando você joga fora, sabe o que você está dizendo? Eu estou ajudando o dono do mercado, o empresário do mercado, que ganha muito pouco, e eu quero ajudá-lo. É isso que você está fazendo. Então, quando você diz, não, lá em casa, a gente toma mais ou menos tanto de café, então eu vou medir. Sobrou, joga menos fora, porque senão você vai jogar mais fora do que tomou. A mesma coisa com arroz, com tudo. São dicas, porque o dono do pão diz, não quero que estrague nada. Nada. Seria melhor, quando tivesse então acabado o café, você pegar, colocar num recipiente que protegesse, procurasse um vizinho, um amigo, um morador de rua, eu trouxe um café para você. Seria melhor. O dono do pão ensina que nada deve ser estragado. Ele orienta e ele diz para os discípulos, olha, recolham tudo, não estraga nada. Quem é o dono do pão? Jesus. Ele nos ensina isso tudo. Mas mais do que isso, ele nos ensina que mais importante que o pão material é o pão celestial. Aquele povo viu o milagre do pão e viu que Jesus era o dono do pão. Jesus saiu dali. Logo depois, ele anda sobre as águas. Eles ficam sabendo, no dia seguinte a este evento, e Jesus andar sobre as águas, uma multidão vai para onde Jesus estava. E essa multidão vai para lá com a seguinte motivação: ontem ele multiplicou pães e peixes. De noite, de madrugada, ele andou sobre as águas. Qual será o próximo milagre que ele vai fazer? E diz que a multidão foi para lá, e aí, quando estavam lá, Jesus virou e disse assim: vocês estão me procurando? É só você ler João capítulo 6, os versos 22 em diante. Vocês estão me procurando não porque eu represento algo para vocês, não por causa do pão do céu. Vocês estão me procurando porque eu multipliquei os pães. Em verdade, verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o selo. E eles perguntam para Jesus, o que nós devemos fazer para praticarmos as obras de Deus? E Jesus disse, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Eles continuam, mas que sinal o Senhor vai fazer para que a gente veja e creia? Que operas tu? Gente, é uma tendência do ser humano a procurar Jesus pelo que ele faz e não pelo que ele é. Se você procura Jesus pelo que ele faz, você não entendeu a essência do Evangelho. E eles insistem, e eles dizem, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Eles conheciam o texto bíblico, do céu deu-lhes pão para comer. Jesus disse, não foi Moisés, quem deu foi o meu Pai, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles dizem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha só, Jesus disse, pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas a perspectiva deles era material. Eles não queriam amar a Jesus de coração. Eles queriam receber de Jesus o que Jesus poderia fazer. E eles então, ouvindo que Jesus insistia neste discurso, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vim para dar vida, eu sou o pão da vida, eu sou capaz de dar a vocês o alimento espiritual necessário. O texto vai dizer que muitos
dos discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E ainda outros deram no pé e foram embora, e não andavam mais com Jesus. Depois você lê o capítulo 6 em casa todo, que você vai compreender esse resumo que eu fiz dele. O pão que alimenta sua vida é o pão do céu. O pão que é a essência da existência é o pão do céu, é Jesus. É esse pão que vai saciar a sua fome, o pão que vai matar a nossa alma. Você pode ter tudo neste mundo, se faltar Jesus, falta tudo, porque tudo vai acabar, tudo vai deixar de existir, tudo vai por água abaixo. Mas graças a Deus que Jesus olhou, só ficaram os discípulos. Aí Jesus olhou e disse assim: vocês também querem ir? Aí disseram: não, Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que coisa linda. Para quem iremos nós? Inclusive fere a lógica, porque ninguém vai para uma pessoa, vai-se para um lugar. Então ele deveria dizer, Pedro, em nome dos discípulos: para onde iremos nós? Mas não é assim que ele diz. Ele diz: para quem iremos nós? Porque o cristianismo não é um lugar, o cristianismo não é um rótulo, o cristianismo não é uma religiosidade, o cristianismo é uma pessoa, o dono do pão, Jesus, o pão da vida. O cristianismo é Jesus. E Pedro diz: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Curve sua cabeça e fale com Jesus nesta hora. Converse com Ele. Você tem necessidade de uma intervenção do Senhor Jesus? Há necessidade na sua vida do pão do céu, do dono do pão? Há alguma área que precisa ser preenchida e que Jesus precisa operar? Eu encorajo você agora a falar com o dono do pão e convidá-lo a tomar o controle da sua vida. Pastor Neemias, eu estou preocupado, eu estou preocupada. Pastor, eu estou aflito, eu estou aflita. Pastor, eu tenho essa necessidade, eu preciso da intervenção do dono do pão. Eu creio que Jesus vai operar. Se você abrir para Ele o coração, sua vida, o dono do pão vai dizer para você: eu sei o que fazer. Você não sabe o que fazer? Eu sei. Eu sou o dono da sua vida. Eu sou o dono da sua existência. E Ele está desejoso de ser recebido por você. E Ele deseja que você abra o coração para Ele. Fique em pé. Vamos celebrar Jesus cantando uma música. E enquanto cantarmos, eu quero dar uma oportunidade, se você quer hoje, dizer para o dono do pão: Senhor, toma o controle da minha vida. Senhor, toma o controle desta área da minha vida. Eu tenho essa necessidade. O pão é uma figura de tudo na nossa vida. Então, qualquer área, Jesus é o dono. E Ele é capaz de atuar, se você quiser. Se você quiser, enquanto cantarmos esta melodia, sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos encerrar orando
por você, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelos seus projetos. Saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus, enquanto cantarmos. Umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado. Pode sair e vir aqui, em nome de Jesus. Nos honram, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus Você precisa vir a Jesus, ao dono do pão. Sai do seu lugar e venha. Diga para Ele: eu quero que o Senhor atue nesta área da minha vida. Não tenha constrangimento. Venha em nome de Jesus. Ele quer te abraçar, Ele quer te ajudar. Nós vamos repetir o estribilho. Pastor Jorge, vem aqui, por favor. Apenas o refrão, o coro deste hino. Sim, Deus é por nós. Ninguém pode nos derrotar. O dono do pão é o dono da nossa vida. E nós vamos encerrar. Se você ainda é tocado pelo Senhor, está relutante, eu quero encorajar a vencer e dizer: eu quero que o dono do pão tome conta da minha vida. Saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Pastor Jorge Luiz vai orar ao Senhor nesta hora. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tê-la nos dado nessa noite. A tua palavra nos fortalece, a tua palavra renova a nossa fé, o nosso ânimo. Muito obrigado porque o Senhor é o dono de tudo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está atento às nossas necessidades. Sabemos que o Senhor não atende às nossas vaidades, mas sim às nossas necessidades, e é o que precisamos, Pai. Muito obrigado. Senhor, no precioso nome de Jesus, aqui estão esses irmãos, irmãs à frente, e em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa guardá-los no teu amor, abençoá-los, fortalecê-los, e que a tua palavra seja alimento forte na vida de cada um de nós, na vida deles. Se há aqui na frente alguém, Pai, que veio para entregar a sua vida a Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa
testificar no coração dessa pessoa a obra de Jesus em favor dela. Pai, muito obrigado por essa igreja que vimos nascer. Muito obrigado porque o Senhor trouxe o pastor Neemias e ele aqui tem dado a sua vida, boa parte da sua vida, talvez até a maior parte da sua vida tem sido dedicada aqui. E muito obrigado por ele estar vendo os frutos do seu trabalho aqui neste lugar. Muito obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Pai. Amém, Jesus. Irmãos, pode sentar. Dá essa informação aqui, Não, que eu e a minha esposa estávamos com o neném lá, e eu vi que o pastor Neemias olhava assim, será que a história de Abraão e Sara se repetiu, né? Mas ele é nosso neto, é filho do André, e como nosso filho e a esposa dele foram à igreja deles, nós pedimos se eles poderiam nos dar o privilégio de trazer o Luca aqui. Então é isso, é uma alegria, viu? Seja bem-vindo, pastor, sua família. Deus abençoe. Ore ao Senhor em silêncio. Eu vou cumprimentar todos vocês ali embaixo. Lembrando que a reunião com os pais dos embaixadores agora, logo após o culto, que vão ao acampamento dos embaixadores. E terça tem o bate-papo da juventude aqui no Espaço da Comunhão, 8 horas da noite. Tá bem? Ore. O Ministério de Louvor aqui agora, logo depois aqui também, a Raquel estará com o Ministério de Louvor aqui, rápido no encontro. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.